Ok, galera, vamos voltando então. A nossa sequência agora, pessoal, serão de videoaulas alertando e discutindo com vocês exatamente quais são os problemas que ocorrem hoje nos países desenvolvidos, tá, pessoal? Na verdade, não todos os problemas, mas talvez os principais que ligam sobretudo à economia, tá? Entre os problemas que ocorrem nos países envolvidos está o envelhecimento populacional, aqui ó, muito comum em países desenvolvidos. Pessoal, o envelhecimento populacional é tipicamente um problema, uma sequela, uma consequência econômica de países que inverteram a sua pirâmide etária, tá? Inclusive esse ano nós já tivemos aula de pirâmide. Se apareceu alguma dúvida, pegue o caderno, volta lá um pouquinho que terá algumas anotações, uma revisão zona geral de pirâmide etária, tá? Pessoal, no caso os países envolvidos tiveram a sua pirâmide etária, ou seja, a sua população jovem e adulta já é menor do que a sua população de idosos, ok? Como o próprio nome diz, envelhecimento populacional são aqueles países onde a população idosa é superior à população adulta e à população jovem. Tá, pessoal, mas o que faz nos países desenvolvidos ter a inversão da pirâmide e envelhecer tanto a população? Na verdade, pessoal, acontece dois processos aqui. No primeiro processo, há um encurtamento, há uma diminuição da base da pirâmide. Ou seja, há uma redução do número de jovens. E o que faz ter uma redução do número de jovens é a baixa natalidade. Nos países desenvolvidos, nós temos cada vez casais com menos filhos, tá? Por quê? Primeiro que são países onde as pessoas têm um grande acesso a métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos colaboram para a redução da natalidade, a redução de nascimentos, automaticamente a redução de jovens, tá? Além disso, planejamento familiar. Como são países onde as pessoas são muito qualificadas, têm um bom nível educacional e assim por diante, são pessoas que planejam muito bem ter família, tá? Mais compatível com a renda, com a realidade e assim por diante, beleza? E são países onde a mulher está muito inserida no mercado de trabalho, bastante inserida. Mulher inserida no mercado de trabalho é aquela mulher que se preocupa com a qualificação, ou seja, a graduação, mestrado, doutorado, depois ela vai procurar ter um bom emprego, evoluir dentro do emprego para depois ter filho. Só que automaticamente, quando a mulher se inseriu no mercado de trabalho, foi inserida ao mercado de trabalho, ter filho, constituir família, virou coisa secundária. Aliás, não só para as mulheres, para os jovens de maneira geral nos países envolvidos, ter filho virou coisa secundária. Existe primeiro uma preocupação com a qualificação, com a formação. Existe depois uma preocupação em ter um bom emprego e seguro, inclusive, para depois ter filho. Só que, pessoal, ao pensar em programar filho para mais tarde, automaticamente se tem menos filhos. Porque o próprio biológico, né, até o próprio corpo humano começa a perder fecundidade, principalmente no lado feminino, beleza, pessoal? Então, são países onde tiveram a redução da população jovem pela queda da natalidade, a queda do nascimento. E o que faz ter a queda da natalidade é acesso a método contraceptivo, planejamento familiar e inserção da mulher no mercado de trabalho. Isso foi fundamental. Só que nesses países está tendo um alargamento do topo. Aqui, ó, o topo da pirâmide está se alargando, eu estou tendo cada vez mais população idosa. O que faz um país ter o alargamento do topo, ter, no caso, o aumento de população idosa, é o aumento da longevidade, ou conhecido também como expectativa de vida. Beleza, pessoal? Expectativa de vida e longevidade significa a mesma coisa, tá, pessoal? São sinônimos geográficos, vamos colocar assim, tá? Nos países desenvolvidos, a longevidade está aumentando, as pessoas estão vivendo cada vez mais, por conta de acesso à saúde, acesso à vacinação, políticas para a terceira idade, tudo isso é fundamental. Se eu tenho países preparados para os idosos, se eu tenho um país com uma boa saúde, com boas campanhas de vacinação, saneamento, a tendência é que as pessoas vivam mais.
elas têm uma expectativa de vida, uma longevidade maior. Então está nascendo cada vez menos, a natalidade está em queda, mas a expectativa de vida está em aumento. Nós temos países desenvolvidos, por exemplo, que a expectativa de vida média já é de 84, 85, 86 anos de idade, de média, tá, pessoal? Isso é bastante tempo, isso é uma longevidade considerável. Só que apesar de fatores positivos gerar o envelhecimento em si não é bom. Ele deixa para a gente consequências econômicas ruins. Professor, como assim as causas do envelhecimento é boa? Pessoal, só existe redução da natalidade em países que têm planejamento familiar, jovem com uma boa perspectiva econômica e educacional. Então, só em países com uma boa perspectiva social reduz a natalidade. São só países com excelente taxa de saúde que têm alta expectativa de vida. Então, as causas do envelhecimento é positiva, tanto que é um fenômeno que praticamente só acontece em países desenvolvidos. Mas as consequências do envelhecimento é ruim. Todos os países que têm a maior parte da sua população idosa, ou seja, os países que têm a pirâmide etária invertida, ok? Sofrem impactos econômicos. Entre eles, falta de mão de obra, falta PEA. PEA é população economicamente ativa, trabalhadores, gente que gera riquezas. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira consequência, esse é o primeiro impacto gerado pelo envelhecimento populacional. A falta de PEA, tá? A falta de população economicamente ativa, jovens, trabalhadores, assim por diante, tá? Segunda consequência, rombo previdenciário. Para quem não sabe, a Previdência é o banco que paga aposentados. Como que funciona esse banco? Até vou colocar aqui, pessoal, aqui ó, Prev, de Previdência, beleza? Como que funciona? Você tem população economicamente ativa, trabalhadores, onde parte dos seus salários é injetado na Previdência. Então, parte dos trabalhadores, tá? Os trabalhadores, injetam parte dos seus salários na Previdência. E no caso, nós temos os aposentados. Os aposentados, eles retiram parte desse valor da Previdência. O que paga os aposentados é esse banco chamado Previdência Social, que quase todos os países do mundo têm. Beleza? Mas por que os trabalhadores precisam pagar a Previdência? Porque só pode se aposentar, só tem o direito de se aposentar quem paga a Previdência. Então, eu, por exemplo, sou trabalhador. Parte do meu salário vai para a Previdência Social, que aqui no Brasil é chamado de INSS. Eu pago para que no futuro eu tenha garantia de que eu vou me aposentar, beleza? Então, na verdade, é uma garantia. E os aposentados são pessoas que não injetam mais dinheiro na Previdência, eles tiram o dinheiro da Previdência. O que paga o salário dos aposentados é a Previdência. Só que se você tem país envelhecido, você tem muito mais aposentado do que PEA. Então esse saldo aqui é negativo, ok? Você tem muito menos dinheiro sendo injetado do que dinheiro sendo retirado. Só que os aposentados, quando eles foram trabalhadores, eles pagaram a Previdência, então eles têm que ter o direito de qualquer maneira de se aposentar. Para isso, países que têm rombo previdenciário, saldo negativo no Banco Previdência Social, é obrigado a aumentar impostos. Cobrar mais impostos da sociedade para injetar esse dinheiro na Previdência e conseguir estancar esse rombo, esse saldo negativo. Beleza, pessoal? Então, o envelhecimento populacional, além de gerar a falta de população economicamente ativa, de mão de obra, também gera um rombo previdenciário, um saldo negativo no pagamento dos idosos. Automaticamente, os governos são obrigados a aumentar os impostos sobre a sociedade. Fechado? E a terceira consequência é o aumento de gastos com a saúde. País que tem envelhecimento é obrigado a reduzir investimento na economia, investir menos na indústria, menos na agricultura, menos na pecuária, menos na mineração e assim por diante, para pegar essa grana e aplicar no setor de saúde. Então, o envelhecimento populacional ele também gera a redução de investimento econômico para ter maiores aplicações financeiras, tá? Maiores investimentos no setor de saúde.
porque os idosos é quem mais consome o setor de saúde de um país. Então você precisa ter muito posto de saúde, muito hospital, muita vacina, medicamento e assim por diante. Para isso, o país é obrigado a reduzir o investimento na economia e jogar esse dinheiro no setor de saúde, beleza? Professor, país que tem a pirâmide invertida, país que tem a população envelhecida, com todos esses impactos na economia, é possível reverter isso? Pessoal, infelizmente nós não tivemos nenhuma experiência positiva de reversão desses problemas aí causados pelo envelhecimento. Por exemplo, a França já tentou, para segurar um pouquinho o envelhecimento, a França já tentou fazer uma política de incentivo à natalidade. Ela pagava um auxílio, um crédito, para os casais terem mais que um filho. Tá? E eles pagavam esse crédito, eu acho que é de aproximadamente 800 euros, até o filho completar 20 anos de idade, desde que já fosse o segundo filho da família, tá? Do casal. Só que não deu certo, pessoal, porque mesmo com esse auxílio, o jovem francês, ele não quer saber de ter filho. Pelo menos não por hora. Ele quer investir em si, ele quer se qualificar, ele quer ter um bom salário, ele quer ter um bom emprego, tá? Então, para isso, ele deixa ter filhos para depois, uma coisa secundária, mais tarde, ou até mesmo não ter, beleza? Em alguns outros países, incluindo a França, a Itália, também para tentar conter o problema do envelhecimento, tentou-se fazer política de atração de jovem imigrante. Ou seja, atrair imigrantes estrangeiros para poder, no caso, rejuvenescer, né, atrair jovens para a sua população, né, para a sua economia, assim por diante. A França chegou a atrair muitos jovens africanos, a Inglaterra chegou também a atrair alguns jovens asiáticos, árabes, assim por diante. Só que tem um problema, pessoal. Esse fluxo de imigrantes vindo do estrangeiro para dentro dos países europeus não foram recebidos bem por parte da sociedade, tá? Infelizmente na Europa nós temos um grave problema de xenofobia, um preconceito contra o imigrante, que inclusive a gente vai falar na nossa próxima videoaula, beleza? Então assim, política de incentivo à natalidade, política de atração de imigrante, foram várias estratégias que os países tentaram utilizar para segurar um pouquinho o envelhecimento populacional, mas não funcionaram. Posso dizer com tranquilidade para vocês que o envelhecimento populacional é um dos maiores problemas econômicos vivenciados pelos países envolvidos, principalmente pelos europeus e pelo Japão. Tranquilo, pessoal? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham compreendido o envelhecimento populacional. Voltamos daqui a pouco com mais uma videoaula de Mundo Desenvolvido, Aspectos Sociais. Voltamos já!